Olá, seja bem-vindo ao segundo capítulo do nosso guia de estudo Apocalipse Revelado. Parabéns porque você não desistiu, né, e continuou. E eu vim aqui para poder te ajudar a ampliar e a fixar coisas importantes deste capítulo. Então preste atenção nos pontos importantes para este capítulo. O que precisa ficar claro para você ao ler as 7 igrejas do Apocalipse é entender que estas igrejas elas existiram, né, pessoas reais viviam naquelas cidades e irmãos estavam ali. Por isso que é ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve. Se fosse para mim ou para você, estaria endereçado para mim e para você, e não está. Por que isso é importante? Porque quando nós lemos as cartas, a gente não consegue compreender, porque nós não somos o público-alvo. Tá? Então a Bíblia, o livro do Apocalipse, as cartas tiveram seus primeiros leitores. Então, para que a gente compreenda como eles compreenderam, nós precisamos voltar ao tempo daquelas igrejas e entender o contexto histórico, o contexto cultural, para poder absorver o máximo de informação para que seja compreensível as cartas. Compreendendo esse ponto, vai ficar muito mais fácil você entender os símbolos, os significados que foram dados ali para as cartas, ok? Outro ponto importante que você precisa manter na sua mente é o seguinte: interpretação existe apenas uma. O que o texto significa ou significou para aquele povo. Isso é interpretação, ok? Agora existe a aplicação e aquilo que nós faremos aqui nas 7 cartas. Essa aplicação nós chamamos de aplicação profética. Então, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, essas 7 igrejas, elas representam, aqui está a aplicação, representa períodos históricos ao longo do tempo em que a igreja cristã passaria a ter e desenvolver características. Então, a primeira igreja em Éfeso, nós encontramos uma igreja pura, né? Uma igreja firme nas doutrinas dos apóstolos, mas que com o tempo foi perdendo o amor. Depois surge um outro período na história cristã, onde o império começa a perseguir a igreja. Então você vai ver que Esmirna fala de perseguição. Depois você percebe que a igreja começa a flertar com o império ali, com as ideias erradas, e isso acontece no período de Pérgamo. Pérgamo representa um período onde a igreja começa ali a dialogar com o império e a se aproximar. E isso vai acontecendo ao longo do tempo até chegar em Laodiceia. Laodiceia é uma aplicação profética que representa a igreja do tempo do fim. Uma igreja que não tem compromisso, uma igreja que existe relatividade da verdade. Então perceba que são características que a igreja cristã ela vai adquirindo ao longo da história. Com isso em mente, fica muito mais fácil compreender as cartas. As cartas elas são exortação, são orientação, elas seguem uma estrutura e a apostila vai apresentar para vocês esta estrutura e fazendo os links com o contexto cultural, contexto histórico e contexto bíblico, nós vamos facilmente compreender o que Jesus estava exortando, orientando aquelas igrejas. E claro, vamos tirar aplicações espirituais para a nossa vida. Jesus escolheu apenas 7 igrejas, mas ele poderia escolher muito mais, né? Porque existiam várias outras igrejas naquele período. Mas como o livro está cheio de símbolos e o 7 representa plenitude e perfeição, Jesus escolhe 7 igrejas, que de alguma maneira representam todas as igrejas, né? Até o tempo do fim. Então, agora é o momento de você ler, refletir, acompanhar as leituras bíblicas, fazer as suas anotações e buscar mais recursos e informações em outros livros, como essa apostila aqui apresenta uma sugestão de livros para você adquirir. E claro, se você quer uma aula em que eu explico igreja por igreja de maneira mais profunda e detalhada, você pode adquirir o curso Apocalipse Revelado. É só ir lá na plataforma Minuto Profético Academy. Deus te abençoe, bons estudos e que o Senhor fale ao teu coração no estudo de hoje.